Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Graziele, eu curso o segundo ADM e hoje eu vou explicar para vocês sobre o conto A Igreja do Diabo, que faz parte do conjunto de obras literárias Contos de História Sem Data e foi escrito por Machado de Assis, que foi o principal escritor do realismo no Brasil. E até hoje ele tem uma variedade de obras literárias muito importantes aqui para o nosso país, muito conhecidas. Então, a linguagem que foi utilizada na obra foi uma linguagem rebuscada e refinada. O contexto da narrativa vai acontecer no ano de 1884, quando nessa época a queda do Império era bem evidente. E nessa época também afloravam várias ideias e críticas dos positivistas. Esses positivistas eles queriam a instituição de uma república, e o principal alvo dessas críticas, desses positivistas, era justamente a Igreja Católica, porque ela era um dos pilares do regime monárquico, do Império. A história ela ocorre em parte na Terra e em parte no céu. O tempo é cronológico. O conto é narrado em terceira pessoa, sendo esse narrador onipresente e onisciente. E os personagens principais são Deus e o diabo. Então, o conto se inicia com um diabo cansado de sua vida monótona, sem regras, sem organização e pelo papel avulso que ele exerce desde séculos. E então ele vai ter a ideia de construir uma igreja só dele e para derrubar todas as outras. Nesse ponto aí, nesse começo, a gente vê uma certa inveja do diabo com relação a Deus, por causa que ele vai fazer uma religião bem semelhante à de Deus, só que ele vai propor todo o contrário que Deus prega. Depois que ele tem essa ideia de fundar essa igreja só dele, unificar todas as nações e fazer com que as outras igrejas caiam, ele vai ter uma conversa com Deus para falar sobre sua decisão de criar essa igreja, e Deus em momento nenhum vai se opor a isso. O diabo se mostra sempre maior do que Deus, sempre superior, e depois que ele tem essa conversa, Deus não vai se opor e ele vai para a terra começar a pregar a sua nova religião, a religião do diabo. Na sua religião, ele vai pregar todo o contrário que Deus prega. Ele vai mostrar para as pessoas que com a religião dele, todo mundo vai poder fazer o que quiser, não vai ter restrição. Todo mundo vai fazer o que antes era pecado. E ele também vai mostrar para o pessoal, para todo mundo, que o mal ele vai poder ser melhor do que o bem. E como ele queria, com algum tempo ele conseguiu uma legião de fiéis. A sua doutrina já estava conhecida em todo o mundo. E ele estava felizão por causa de sua conquista. Ele estava se achando superior, ele estava achando que ia derrubar todas as outras religiões. No livro ele até cita a religião do luterismo e de Deus. Ele faz essa alusão para dizer que eles são oponentes fracos e que com a igreja dele ele vai derrotar facilmente. E aí, depois que a religião dele já estava formada, ele já tinha milhares de fiéis, ele vai perceber que muita gente vai começar a praticar os velhos costumes de seguir a doutrina de Deus, como por exemplo, restituir um bem roubado, ajudar uma pessoa pobre. E ele vai ficar muito chateado, o diabo, ele vai ficar se perguntando o que foi que ele fez de errado, porque ele tinha dado o poder às pessoas de fazerem tudo que antes era proibido, e agora ele tinha deixado as pessoas, elas fazendo o que quisessem da vida, e ele ficou se perguntando por isso, e ele foi falar com Deus, perguntar a Deus por que dessas atitudes humanas, que ele não estava entendendo, e Deus, como já era entendido, de tudo, falou para ele simplesmente que isso tudo era reflexo da eterna contradição humana. Machado de Assis ele quis mostrar nesse conto como o ser humano ele é facilmente corruptível, ele é facilmente influenciável, não só pelos costumes do maligno, mas também por qualquer tipo de costume. Mostra também que a alma humana ela nunca vai estar satisfeita, ela sempre vai estar querendo experimentar o que é proibido, porque quando eles faziam a doutrina de Deus, eles seguiam a doutrina de Deus, eles eram tentados a praticar o pecado, e agora que o pecado era livre para todo mundo, eles poderiam praticar, eles começaram a praticar escondido as doutrinas de Deus. É como se a alma humana ela sempre estivesse tentada a fazer o que é proibido.
E por isso que o ser humano ele vive se contradizendo, porque ele não quer ninguém, nada nem ninguém, dizendo o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai trilhar, qual religião, qual costume ele vai trilhar. Ele não quer que ninguém fique no seu pé. E o diabo, ele estava ali propondo uma religião nova, mas ele estava manipulando, querendo a obediência dos seus fiéis, de certa forma. Ele não estava deixando eles livres para fazerem tudo o que quisessem, ele só estava deixando eles livres para fazerem um pecado, mas não o bem. Então, eles só podiam fazer o pecado. Então, gente, esse foi a minha breve explicação sobre o conto A Igreja do Diabo, de Machado de Assis. Espero que vocês tenham entendido. Leiam o livro, que é muito bom, é muito reflexivo. E espero que vocês tenham gostado também da minha apresentação. E até a próxima.